Diz assim, irmãos, o verso 16 do capítulo 15. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso frutos permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Eu estava meditando em alguns textos que correspondem a isso que nós lemos. Nós estendemos a leitura, mas eu quero ficar aqui, me deter aqui nesse verso 16. O porquê do verso 16? O verso 16, ele vai dizer para mim e para você, para todos quanto estão perto e aqueles também que estão longe. Ora, se esse evangelho que nós ouvimos e vimos, que é anunciado nos púlpitos das igrejas, das grandes catedrais, se isso for verdade, então as escrituras não valem nada. Essa escritura que nós lemos não vale. Eu não posso terminar esta reunião e, aproveitando o ensejo, dizer assim: essa noite, queridos irmãos, quem quer aceitar Jesus? Ou quem aceita Jesus? Em hipótese nenhuma, em texto nenhum, nós encontramos Pedro, Paulo, Tiago, Felipe, Timóteo usando esses termos. Não. Mas no decorrer desta palavra, nós entenderemos que quando eu convido você para aceitar Jesus Cristo, ora, eu estou tirando a veracidade daquilo que eu anunciei. Cadê a espontaneidade daquela pessoa que ouviu, que está ouvindo, tomará a decisão voluntariamente? Aleluia. Mas por que, irmãos? Você tem muito texto para isso? Se eu tivesse 2 textos, isso já era o suficiente. Mas olha o que diz aqui, olha. Você quer Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Não me escolhesse vos a mim, mas eu escolhi a vós. Pronto, irmão. Jesus que falou. E ele falou ainda, além do escolhimento, Beto, eu ainda vou nomear o seu nome para a eternidade. Isto é glorioso. Porque jamais você vai fracassar no caminho. Porque quem escreveu o nome da igreja não foi o pastor Gabriel, não foi o presbítero Antônio, não foi nenhum dos irmãos, dos obreiros, dos ministros, dos bispos, de todas as denominações. Não, mas foi o Rei da Glória, aquele que verteu o seu sangue, aquele que levou aquela cruz e recebeu a coroa de espinhos sobre a sua fronte. E deu o último brado. Beto, eu sempre costumo dizer que o último brado do Calvário nos alcançou. Aleluia! Por esse motivo, eu e você temos alegria, irmão. Nós temos prazer. Nós temos a alegria de dizer, não, hoje eu vou ouvir uma palavra dele. Mateus 4, quando Jesus estava lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Dá glória a Deus. Diga
seu pai? Mas ele falou, não, transforma essas pedras em pães. Olha, o que ele queria dizer? E ainda tem mais, Jesus. No Salmo 91, Jesus, eu já li a Bíblia, está lá. Que os anjos darão ordem ao teu respeito, irmão. Ele conhece as escrituras. Então eu sempre vou dizer, irmãos, se você prega a verdade, se o Satanás aparecer para você, resista em nome de Jesus. Porque a verdade nos garante, aleluia, a vitória. É a verdade, irmãos. A verdade que garante a vitória. Diga para ele, você é um mentiroso. Você é um falso. Você é o pai da mentira. João 8,44. Será? Nós estamos aqui falando de um homem quando aceita Cristo. As escrituras diz que todos nós, irmão José, todos nós pecamos e destituído. Sabe o que é você ser destituído, Roberto? Você que estudou mais do que eu, você sabe o que significa isso? A Bíblia diz que nós estávamos distanciados. Nós, irmã Julieta, nós éramos inimigo dele. Quando eu e você, a gente se prostrava diante de ídolos que tem olho, mas não enxerga. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas som nenhum sai da sua garganta. Tem perna, mas não anda. Era isso que eu fazia. Mas um dia, não foi o Joel, não foi o Joaquim que me chamou, mas foi o autor e consumador da fé, Senhor Jesus Cristo. Quando eu vi a palavra, começou queimando em meu coração, então eu não resisti àquela voz. Irmãos, quem já leu alguma coisa sobre o apóstolo Paulo? Sabe que o apóstolo Paulo, igreja, ele gostava de entrar nas reuniões em lugares aonde os textos vai dizer que ali estavam as irmãs orando. E ele entrava, tinha prazer, desejo, ousadia de pegar as irmãs. Digamos assim, que alguém pega alguém pelo cabelo e sai arrastando. Isso era o prazer dele, irmão. Saulo de Tarso. Agora, diante do texto sagrado, você me diz que um homem igual esse daí, ele aceitaria Jesus, senhoras e senhores? Nunca ele aceitaria o mestre. Mas o desejo dele, porque o texto diz em Atos 9, que ele respirando ainda ameaça. Sabe o que é alguém respirar ameaça? É quando um homem está com a legião, aí ele respira ameaça. Que só a autoridade do nome do Senhor lança ele por terra. Então foi isso que Paulo vivia, irmãos. Paulo vivia isto. Como que alguém prega que eu quero aceitar Jesus? Como que eu vou aceitar Jesus, irmão? Eu na minha podridão, eu aceitaria Jesus? Mas o apóstolo Pedro, irmão, ele disse assim, olha, 2:37. E ouvindo eles, eu quero falar aqui, porque Pedro, ele aqui atrás, um pouquinho aqui atrás, no verso 14, a Bíblia diz que o discurso de Pedro. Então, se você ler do 2, do capítulo, do verso 14, quando você chegar no 37, você vai entender. Mas eu não vou ler porque as horas não permitem. Olha, e ouvindo eles, plural, isso aqui eram as pessoas que estavam ouvindo, certo? Isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmão? Pronto. Se a Bíblia mostrar aqui aonde Pedro disse aqui, quem quer aceitar Jesus aqui, vocês aí? Quem é que quer aceitar Jesus? Então eu vou deixar de anunciar o que eu estou falando aqui. Mas o texto vai dizer que depois que eles ouviram a pregação daquele homem que a sua sombra curava, irmãos.
Você sabe um homem que era pecador? Sabe de um homem que negou Jesus? Mas você sabe de um homem que a sua sombra curava também? Então, eles perguntaram: ô Pedro, para um pouquinho aí, Pedro. Tá muito bom isto, Pedro, mas eu quero fazer uma pergunta agora. Depois que você pregou, depois que você disse que foi Jesus Cristo que morreu no Calvário, depois que você disse que Ele é o Alfa, o Ômega, o meu coração começa a arder, mas o que é que eu tenho que fazer agora? É isso, irmão, a mensagem é esta. A Bíblia diz que este homem lá em Atos 10 chegou na casa de Cornélio. A mesma coisa, quando ele abriu a boca, o povo começaram a pular, aleluia, glorificando o Pai pela unção que este homem tinha. E ele disse: e em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faríamos, varões irmãos. Jamais, Satanás, demônio dos infernos, você tirará um homem ou uma mulher quando o Senhor escreveu o nome dele. Que sofra, que padeça, mas ele vai resistir em nome de Jesus. Porque não é na força do homem. O homem fracassa, o homem é fraco, mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele não é mais um poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E o texto segue dizendo: e disse-lhe Pedro, olha lá, este homem dizendo: quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Não, ele não disse isso não, irmãos. Ele disse assim: olha, vocês têm que fazer o quê? A primeira coisa é se arrepender então. E depois do arrependimento, vocês têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Então aí receberão o dom do Espírito Santo. Encerra esta pregação, irmão José. Encerra essa pregação, senhoras e senhores. De sorte que foram batizados que de bom grado aceitaram Jesus. É isso que está aqui, irmãos. Receberam a palavra dele, aleluia. É isso que nós fazemos. É isso que nós fizemos quando um dia você veio e caiu no altar, chorando. E o homem diz assim: rapaz, eu pensava que homem não chorava não, mas eu já chorei muito. Oh Senhor, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra do velho Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas na pregação deste homem, aleluia. Eita, pregação boa! Oh, Jesus! Misericórdia, irmão! É muita palavra! Quase 3.000 almas, ô Moisés! Irmão, esse Deus merece uma salva de palmas, em nome de Jesus.